Olá, pessoas! Hoje a gente vai conversar sobre aplicações práticas de onboarding. Como que eu venho aplicando, né, esse monte de técnicas e métodos que foram combinados para dar vida a essa proposta de gestão inclusiva para impacto positivo, que eu trago como uma soma aí a esses caminhos e exercícios que a gente vem fazendo para melhorar a qualidade das nossas relações nos ambientes de trabalho e, portanto, a qualidade dos ambientes de trabalho e, portanto, a qualidade das interações entre organizações e pessoas dentro e fora, né, dos seus raios mais próximos ali de impacto. Bom, eu quero começar contando para vocês um caso que para mim foi muito interessante, em que eu peguei uma parte, né, da arquitetura de métodos que compõem o onboarding, que é o equilíbrio de interesses. Vocês já me ouviram falar dele aqui. Na última edição da Comunicação Nossa de Cada Dia, eu falo um pouquinho sobre isso, tá? E, o equilíbrio de interesses, ele me apoiou e me permitiu trabalhar com lideranças de toda uma organização para conectar a estratégia que essa organização desejava para sua reputação e o entendimento do papel individual de cada uma dessas lideranças em relação a esse contexto mais macro estratégico. Parece óbvio quando a gente fala isso, mas é muito, não é da série o óbvio tem que ser dito também, né. Mas assim, por mais que pareça óbvio, o dia a dia ele é muito massacrante, né. Você que está me assistindo, se você já trabalha ou está começando a sua carreira, ou já está bem, que como eu, maduro nela, né, e madura nela, você sabe que a gente entre o que a gente sabe que pode fazer, o conhecimento que a gente tem para aplicar e o que a gente é capaz de colocar em prática no dia a dia, tem uma distância enorme que se chama prioridade, né. E é isso, eu gosto de brincar que a gente abre o computador para começar a trabalhar, é igual o desenho animado, cai uma bigorna na cabeça da gente e a gente não consegue fazer absolutamente nada a não ser, né, aquela sensação de que a gente apaga incêndios no dia a dia. Por isso que pode parecer óbvio esse papel individual dentro de um contexto estratégico, mas na prática ele não é, porque a gente não tem tempo de pensar. E esse é o problema. Vivemos durante tanto tempo tentando aproximar a nossa performance profissional à das máquinas, que a gente abriu mão do maior diferencial que a gente tem, que é agir com o coração usando a cabeça, ou seja, é esse pensar humano e o seu diferencial no aporte para as relações, no aporte para as decisões, no aporte para, de fato, os entendimentos, né. Então, quando a gente aplica o equilíbrio de interesses e vai conectando a visão individual, respeitando o nível de maturidade daquela pessoa, o nível de maturidade de conhecimento, de carreira e até mesmo da própria estratégia do negócio, de conhecimento da própria estratégia do negócio, né. Então, quando a gente aplica o equilíbrio de interesses e vai criando esse enquadramento do eu no todo e o todo na sociedade, e o impacto disso para cada um dos públicos com os quais a gente vai ter que se relacionar e vai ter que se comunicar, gostando ou não, querendo ou não. Por quê? Porque a atuação de uma organização pressupõe essas influências e esses impactos, né. Então, quando a gente aplica isso, fica o óbvio se traduz em ações e comportamentos práticos no dia a dia e permitem que essas pessoas saiam desses momentos muito mais instrumentadas e muito mais fortalecidas para, de fato, fazer aquilo que é esperado delas e que elas também entendem que conecta o desejo de carreira delas ao que é a contribuição dentro da organização. Então isso foi muito legal e aconteceu em 2019. Eu estava começando a pesquisa que deu origem ao onboarding, mas o equilíbrio de interesses ele já estava ali conformado, né, na minha cabeça como um caminho muito, fértil naquele momento para de fato exercitar essas múltiplas relações, né, e essa cauda longa das tomadas de decisão que a gente imprime, né, lá no nosso fazer profissional, que às vezes a gente acha que não é nada, né, o que é o meu trabalho perto do todo que essa empresa faz, ou que essa instituição faz? Só que sim, é muita coisa, e desse encadeamento de decisões, o impacto vai ficando mais positivo ou menos positivo. E tem um segundo caso que eu quero contar para vocês, que aí o onboarding já estava bem conformado,
pronto. Eu que lute com a minha ansiedade, porque a gente ia lançar o livro agora no final do ano e junto com a editora tomamos a decisão de lançar em março, então é isso. Mas enfim, já estava pronto, estruturado, e foi a mais recente aplicação de parte dessa arquitetura metodológica, tá. Tem várias formas da gente combinar esses métodos, e dessa vez, o que eu apliquei foi ciclo de intencionalidade, que vocês também conseguem ver na legenda. A gente vai deixar o link para os posts em que a gente fala disso, ou vídeos que a gente fala dessas questões que eu vou trazer aqui, tá? Porque aí, se vocês tiverem curiosidade, voltem lá e entendam como funcionam essas coisas, tá? Então, primeiro, o ciclo de intencionalidade, para a gente exercitar o nível de consciência em relação ao seu momento atual e a sua relação com o trabalho, e como você se vê no meio dessas zonas todas, né, que eu gosto de brincar que não é sobre sair de zona de conforto nenhum, porque ninguém vive em zona de conforto lhufas, né, pelo menos nós que precisamos trabalhar para pagar boleto, mas é sobre encontrar um pouco mais de conforto em todas essas zonas, entendam essa palavra como quiserem, tá? Eh, mas enfim, primeiro aplicamos o ciclo de intencionalidade para essa tomada de consciência. Depois, o mapa de influência e impacto, que você também consegue ver uma explicação um pouquinho mais, aprofundada num outro vídeo, tá. Depois do mapa de influência e impacto, em que a gente consegue ver o eu, em relação às pessoas e eu nos ambientes, depois disso, a gente foi para um exercício de influência e impacto, usando não só o equilíbrio de interesses, mas o framework do onboarding para a comunicação nossa de cada dia. Por quê? Porque a maneira como a gente lidera as nossas relações é o que a gente comunica sobre quem somos. Então, para isso não precisa de cargo, para isso precisa só de um entendimento de quem sou eu, como é que eu quero que as pessoas percebam a relação comigo dentro dos ambientes de trabalho, o que que eu quero que elas falem sobre mim quando eu não estiver presente, e como eu gostaria de ser lembrada lá na frente, mesmo quando a gente já não esteja mais trabalhando junto. Se a gente usa e exercita isso na nossa lógica individual, e a gente leva essa mentalidade para os processos de tomada de decisão dentro das organizações, a gente tende, ou pelo menos a gente aumenta consideravelmente a propensão de gerar impactos positivos, como fruto da nossa atuação profissional. Então, essa combinação de métodos eu usei com uma grande empresa, líder no seu segmento, tá, e que precisava conectar todas as suas lideranças à sua visão e aos seus objetivos estratégicos de longo prazo. E ela precisava fazer com que essas pessoas entendessem um outro conceito de atuação e um outro conceito de agência sobre a cultura. E foi muito interessante, mas extremamente interessante, porque foi um processo incômodo, porque ele requer autocrítica, sobretudo, e a autocrítica é incômoda, né, mas ele foi muito significativo, porque parte das pessoas já foram impactadas por mudanças e entenderam na prática do que a gente estava falando. Outra parte delas conversava com outros níveis de lideranças e ia entendendo: "Ah, tá bom", ia sendo capaz de significar esse óbvio no dia a dia, esse óbvio dentro dos seus desafios, dos seus desejos, das suas funções, e no fim do dia é sobre isso, né, é sobre, de fato, a gente acreditar que está contribuindo para as pessoas poderem se relacionar melhor. Se a gente não for capaz de fazer isso dentro das organizações, vai ser difícil a gente mudar um pouquinho, as regras sobre as quais as nossas relações profissionais estão estabelecidas, e a gente vai continuar adoecendo nos ambientes de trabalho, porque nós vamos continuar produzindo ambientes de trabalho tóxicos. Então, no fim das contas, parece que a gente está falando dessa performance de números, de metas, de uma série de coisas. Sim, estamos. Só que, no entendimento de onboarding, isso não está separado de bem-estar. Então,
É sobre isso. Se quiserem saber um pouquinho mais, entre em contato comigo, a gente marca um café, conversa um pouco e vê como é que a gente pode levar isso para o seu dia a dia e para as necessidades de desenvolvimento das suas pessoas também, nessa pauta de 2026, porque temos um ano bastante complexo pela frente e já sabemos disso. Até.